vamos começar aqui. Comecei botando aqui em relação à lenda que tem, que diz que, de acordo com a tradição, os sacerdotes de Menquis, prevendo a queda da civilização egípcia, ocultaram seus conhecimentos sob a forma de um baralho que, hoje em dia, é conhecido pelo nome de tarô, e o legaram aos profanos, sabendo que, devido ao hábito do jogo, tais conhecimentos chegariam à posteridade. Ou seja, eles utilizaram, né, como a lenda está dizendo aí, que eles usaram um vício humano no jogo para preservar esses conhecimentos. Bom, os arcanos maiores representam 22 arquétipos, ou 22 aspectos, cujo conjunto expressa os princípios que regem a natureza, tanto nos momentos da criação, da conservação ou destruição. E diante da ocorrência de tais fatores, o homem enfrenta a si mesmo e aceita os desafios que as forças do destino lhe apresentam para chegar à realização do ser. Então, o tarô completo, né? Ele é composto de 78 cartas. Hoje são valadas individuais, né? Seria um assunto muito extenso para se falar, então, dessas 78 cartas. Sendo as já mencionadas, né, 22 cartas maiores e as 56 cartas menores. Essas 56 cartas menores são divididas por 4 naipes que estão associados aos elementos terra, fogo, ra e água. Né? De cada naipe temos 10 cartas numeradas e também 4 cartas da corte: rei, rainha, cavaleiro e valete. No caso aqui eu estou utilizando os parâmetros de uma série, né, que é o mais tradicional de todos. Existem muitas hipóteses sobre a origem do tarô, ficando muito difícil rastrear a verdadeira fonte desses conhecimentos. Disse que é originário dos chineses, ora dos hindus, outros dizem que na verdade foi do Egito que surgiu, ou como conhecimento de Apitó, o Hermes Trismegistus, que culminou sintetizado nestas lâminas que representam o jogo. É fato que o tarô surgiu na Europa em torno do século XV, sendo dito que pelas mãos dos ciganos, que reforça a origem que eles vêm da Índia, porque é dito que a raça dos ciganos é originária da Índia. Os valores numéricos do tarô estão associados com as mesmas relações da numerologia de Pitágoras. Pitágoras é uma forma diferente, ele configurou a mesma essência de conhecimento. E o enfoque esotérico relacionado com as iniciações, como também a relação com o alfabeto hebraico, do sistema de Hilli dos caminhos Sefirot a Cabal. Aí eu vou fazer umas relações numéricas para mostrar que não é nada por acaso nessas cartas de tarô. Destacando aqui que as 72 cartas do tarô, numericamente falando, representam a soma das 12 primeiras cartas. Aí eu mostrei aí como é que é essa soma. Somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar o 12. Então, somando tudo isso, dá 78. Não é coincidência. Que os esoteristas representam a significação secreta, né? No caso, esses 12 estão sintetizando todo o elemento do tarô, toda a composição do tarô. Dos 12 mesmo. Aí botei mais também aí outros arcanos que eu fiz, 7 vezes 8 dá 56, são os arcanos menores, 78 já dá os 56, primos menores. 22 de 56, ou seja, 22 vezes, quebrando o número 22, né? 2 vezes 22 vezes 5 vezes 6, igual a 100 medir, e se reduz para 12. 78 menos 12, igual a 66. 6 mais 6, 12, né? 6 vezes 6, 36, ou 360, que é os graus do ciclo, que é onde a realidade se conferência, que é a rota ou tarô, com o século de sequência. Agora aqui a gente vai entrar no mistério do tarô. Ele está totalmente relacionado com essa palavra aí, que é o nome de Deus, de 4 letras, né? Yod, Rei, Vou, Pogal, Rei. Então, essa primeira letra aqui é livre de mostrar. Então, a leitura de lá para cá, né? Ela veio para a esquerda.
O ativo é aquele símbolo ali que é o io, né? O passivo re, o neutro que é o val, e o passivo novamente se repete, é o segundo re da palavra de Deus. Agora, para a gente entender esse conceito dessa palavra, né, que ela traduz exatamente a essência de tudo isso, eu botei um exemplo do pêndulo, né? Eu fiz um pêndulo aí para fazer a questão dos horários. Bom, funciona isso. A manifestação ela vai começar. Ela na realidade, esse ponto neutro é só para dar referência, mas na realidade nada é neutralizado no universo. Tudo já tem uma origem de outra realidade, transcorre por esse nome de Deus, termina nela e continua. Isso não tem nem começo nem fim na realidade. Todo mundo sabe tudo. Então aqui eu simulei o movimento do pêndulo, fazendo o primeiro movimento para a direita, representa o movimento de iodo positivo, né? Representa o iodo naquele cima da palavra. O que já é o retorno, né? Negativo. O outro, que é o vô, é o neutro equilibrando. Que outro dia você vê que ele está equilibrando para o outro lado, enquanto está buscando equilibrar, jogando o pêndulo para o outro lado. É o equilibrando, é o neutro equilibrando, que é o vô. Agora, o segundo rei, que é o retorno ao ponto de origem. Está aí explicado de uma forma análoga, né? O movimento da manifestação com o melotone baseado nessa palavra divina. Bem, isso aí é de focar muito mais ainda, porque isso é uma simples analogia que eu faço para mostrar basicamente esse movimento, né? Mas aí você vê que já pode fazer o seguinte, deve organizações nisso ali, que o caminho de ida chegou 2, o 2 volta para o 3, certo? E do 3 para o 4, quando retorna é o 5, movimento 5. Ou seja, são dois porque são 5 pontos em movimento. Partiu do neutro, 1, vai para o 2, aí mudei 1/3 do 3 ali no meio, vai para o 4, e do 4 retorna, já é o City. Então são 5 movimentos. Percebe? Alguém vai entender isso aí? Então tem 5 elementos ali. A gente pode ainda ir mais longe ainda. Então pode pegar assim, partindo do 1, você vai ao 2. O 2 já é o início do novo movimento. Então numera como 3, volta para o do centro, aí já é o 4. Do 4 começa, é o novo começo, 5, vai para o 6, do 6 de novo começo, 7, retorna para o centro, aí vai ser ou 8 com 9 com 10, que são os 3 dígitos com fechado na década. E assim você vai abrindo para, entendeu? Só para mostrar que isso pode se complicar muito mesmo. E onde vou ver. Aqui eu estou fazendo associações numéricas, botando aí as letras, como funciona de fato essa distribuição através do nome de Deus. O 1 é o iodo, o 2 é o primeiro V, o Val aquilo ali é o 3, aí continua, bota embaixo. O segundo rei ficou embaixo do 1, porque a lógica é o seguinte: se você pegar e somar como tamanho e penso isso aqui, de até trax que tá, eu queria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Isso é representado por esse triângulo aqui. Então, quando você soma o número 10 com essa soma aqui que eu fiz, tem soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, você com o número 10, que se reduz para a unidade. Então, a gente faz a mesma coisa com o 7, que está na sequência aqui, certão. O iodo, rei, val, aí o rei sai lá embaixo aqui, né? Aí ele começa, novamente, como essa questão do pêndulo, ele, como terminou aqui, começa o iodo novamente aqui. Aí, iodo, rei, val, aí termina em D, e todo o rei começa, iodo, rei, val. Entendeu? Alguém tem dúvida em relação a isso? Não entendi. Só tá falando o seguinte, que esse aqui, esse é básico, porque para entender todo do tarô, isso tem que ser conhecido com vocês. Olha, o 1 é o início, e ó, o 2, o primeiro rei, o 3
é o Hilbert equilibrando, que é o que tá voltando. Né? Você lembra da imagem do Pedro? 3. Aí ele chega no do lado, é o retorno. Tá, desculpe. O equilibrante que vai pra cá, o pêndulo se lembra do pêndulo, é o iodo. Aí quando ele vai voltando é o segundo ré. Certo? Aí o segundo ré, ele tem equivalência ao iodo. Ele é o recomeço de uma nova sequência de pêndulo, do movimento do pêndulo. Tá entendendo? Entendeu? Agora, então aí ele vai ser, e ele se resume esse número 4, fazendo essa quebrando aqui pela soma e somando as unidades dela, dá 10, que se resume em 1. Então, ele vai voltar a unidade novamente. Volta a unidade. Entendeu? A mesma coisa aqui, continua. O Ré que terminou aqui é o Iolov, Iode, caiu o Ré, Buval, e o último Ré que está aqui, precisando pelo C. E o corpo 7 já é o recomeço, o Iode. 10. E antes, né? 7 do embora, 10. Então, se você fizer a mesma coisa que eu fiz com o número 4 aqui, somando 1 mais 2 mais menor, você vai encontrar 28. E 28, resumindo, você reduzindo com a soma Teodoro, você 2 e 8 dá 10. 10 é igual a 1. Novamente, nós temos a unidade. Então, essa coluna aqui, o jeito que está arrumado aqui, vai ser sempre a unidade representada aqui. Isso aqui é básico, podia ir muito mais longe disso aqui, mas isso aqui é básico para você entender o que vem pela frente. Bom. Aí é sequência dos outros arcanos que também vão na mesma sequência que eu expliquei para você. Aí não fica difícil de entender. Olha, vai o 10, que termina na outra relação, é o iodo, o 11 é o Ré, o 12 é o Val, aí o novo, o segundo Ré, já é porque o seu 1 é 13 embaixo do 10. Se você fizer a mesma soma, todos esses números, 10, 13, 16, 19, vão se reduzir a 1 novamente. Você pega 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 vai fazer aquela soma novamente, vai dar novamente 1. O 16, 7, repete o 7. A mesma coisa do 7 que eu te mostrei. E o 19 também, que soma 1 mais 9 dá 10. Então, novamente 1 com 5 aqui. Então, se mostra que sempre, em 3 movimentos, o quarto retorna à unidade. Isso é importante para vocês ficarem fixando para o pela estabelece. De 3 movimentos, o quarto retorna à unidade sempre. Agora, uma imagem que eu fiz, digitalizei, e essa imagem mostra aqui no centro o Iode, Ré, Val, Ré. Essas 4 divisões aqui, cada uma representa a balada, uma letra de Deus, uma palavra de Deus, certo? Então, cada letra dessa, ela vai se subdividir também o novo Iode, Ré, Val, Ré, certo? Isso aqui é uma figura que comporta toda a estrutura do tarô dentro de uma figura esquemática, né? Aqui ele está dividindo, então, o rei, ele representa também, olha, o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete são considerados respectivamente o rei e outro, rainha, rei, o cavaleiro é o val e o valete é o símbolo B. Entendeu? Então, aqui o rei está representando a energia iódica que está nesse campo das 4 partes. E cada uma delas vai estar aqui são símbolos dos naipes, né? Aqui é pau, copas, espada, tio, ou seja, tiode, que é fogo, né? Aqui copas, água, aqui espadas, ar, e ouros, terra. Eu estou mostrando isso aí só para você entender que está tudo relacionado. Mas para entrar nessa linha, a gente não vai, que vai detalhar. Já ia entrar no estudo dos próprios 56 arcanos menores. Aqui é outra mais extensa aí da relação que ele fez, na qual entram as categorizações. No caso aqui, ó, o quadrante Iode é o campo de Deus. Fala em cima o nome de Deus. O quadrante de Ré está relacionado com a humanidade. O quadrante do Val é o universo.
E o segundo re é relacionado com a geração. É a geração daquele novo processo que vai recomeçar a mesma coisa novamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ad eterno. Isso não tem fim. Então essa relação tá desse efeito do giro da roda. É a roda que está aqui representada, certo? Aí tá as gerações todas, porque aqui é uma figura muito cheia de informação, mais ainda do que a outra. Aqui está informando que no campo de Deus é o campo da teogonia, no campo da humanidade é a androgonia, né, ou a criação humana, aqui no campo do universo é a pós-harmonia e geração, dado meio. Bom, agora eu tenho que fazer a relação de geométricos. Como eu estava falando, o nome de Deus são 4 letras. Então, o que representa essas 4 letras está sintetizado nessa imagem aí, que é o quadrado ou o cubo. Dá no grego, que o quadrado é uma imagem. E quem olha de frente com o quadrado é um cubo, mas ele não vê a dimensão de trás. Ele só vê um lado da face, mas só o ano. Então eu desenho pontilhado a parte de trás dele, representando isso. Mas agora, isso aí é como se fosse no cubo absoluto, essa imagem representa exatamente isso. Começo de cubo. Ali é o cubo já de uma forma de lado, assim, de meio de banda, que todo mundo já sabe que representa esse cubo aí. Ele está representando 6 lados, né? Aumentou em 2. E o centro dele aí é o número 7 e 8 representado, porque são 2 quilhas que tem. Né? A quilha de frente e a quilha oculta lá do outro lado. Essa parte aqui, ó, essa parte do físico, para quem tem uma visão boa de dimensão geométrica, vê também como uma pirâmide em cima do cubo. Consegue ver isso? É a mesma coisa isso aqui, ó, a pirâmide em cima do cubo aqui, só que visto de outra forma. Gera o efeito de vai ver uma imagem que é a soma como se fosse a filha dessas 2 imagens aqui. Isso aqui vai ajudar a gente a entender o processo geométrico da cabala, como é que essa estrutura que a gente vai mostrar mais na frente. Então a pirâmide que está em verde, que está aqui nessa situação, a bela, na realidade dela se brinca assim, mas elas são feitas de lá, a pirâmide vai ser equilada no triângulo equilátero. Então esse triângulo equilátero está aqui, por exemplo, aqui. Você já viu aqui que está formado na estrutura de Salomão. Aqui é o retângulo Aldo. Agora, entramos numa coisa mais ainda detalhada dessa imagem, que é o cubo desenvolvido. Esse cubo desenvolvido, eu estou mostrando porque dentro dele se desenvolve a cabala. A cabala está estipulada aí dentro desse cubo. E esse é uma imagem, você pega algum papel, o você está aqui para mostrar para você, em papel você faz uma imagem assim, isso na sua cubo. Todo mundo conhece isso. Então, essa imagem. É exatamente isso aqui que eu fiz, olha. Aqui está requisitada a cabala, começa piquete, chopmar, dinar, dat, chezé, dedurar, infrared, metzar, odiezo. Se aqui é a cruz que representa o homem espectosificado na matéria. Olha aqui. Essa imagenzinha aí, porque sobrepus ao cubo, é o homem. Eu tirei isso da doutrina secreta. Associada ao Planck, que é um símbolo, né, da cultura egípcia. E ele está também mostrando que esse Ankh é a próprio homem e umas asinhas. Ou seja, um homem que conseguiu superar o mundo material e adentrou no conhecimento superior, o conhecimento espiritual. Aí eu botei aí também a referência desse assunto que eu vi na doutrina secreta, o professor Libertice deve ter dado uma olhada na nota da página 169 e 170 da doutrina secreta que falam sobre isso aí. Então tudo que eu estou botando aí não é de mim, é baseado na literatura teosófica. Uma coisa eu botei mais para fazer como é que se forma, compõe o cubo, né? A imagem do cubo.
e mostrar que e também esse ponto aí branco em cima e esse aqui são os torres o torno e a parte mais baixa da cabala. E esse aqui é o Keter, esse aqui é o Malkuth. O Keter representa a parte espiritual superior e o Malkuth é material, os dois polos da realidade, viu? Na data da vida. Então, esses dois polos, eles se unem na imagem do cubo. Interessante é isso. O cubo de Bornu mostra isso tranquilamente. Aqui é Keter. E se você fizer a cabala, o desenho da cabala, vai descendo, chega a esse ponto aqui, mas não chega nesse, porque termina pior. Aqui é Yesod, que é esse aqui que está aí embaixo aqui. Então, e eles onde desceria para no poço, porque seria Keter. Então, o que é o mal? Entendendo que esse Keter, esse ponto de baixo, é esse mesmo de cima. Você vê aqui, ó, se fecha aqui, ó. Yesod, então o Yesod daqui de baixo, esse ponto aqui, ele desce e se encontra no Keter. Então, essa figura aqui é representando dois momentos. Eles estão mostrando com isso que a realidade espiritual e a espiritual e a matéria se unificam nessa imagem do cubo aqui. Isso é uma coisa muito importante se vocês terem em conta, porque isso abre um entendimento muito importante no yoga aqui. Bom, eu fiz aí só um esquema exatamente para mostrar aquele conto posto anterior. Olha, até o Yesod, aí embaixo, tá na parte de cima. E ele vai se encontrar quando ele desce na parte de baixo com o outro lado, que é o Keter de cima. Então eu botei os dois juntos aí. E botei lá, é uma queda, realmente, que ele veio um descenso assim, ó. Ele desce dessa forma, na forma do relâmpago, o raio, vai descendo assim. E nesse ponto aí de Yesod, ele desce no abençoação, pula duas quinas no cubo. Então, em amarelo aqui e vem direto para cá. Isso aqui é a continuidade do esquema da cabala por baixo. Eu só fiz a parte só que mostra essa junção que forma a estrela de Salomão. Vamos passar agora a estudar os arcanos, as suas informações. Então, a primeira carta do tarô é um mago, ou cabelotiqueiro. Não sei se vocês se conhecem muito bem esse nome, pelo que ele é muito utilizado. Mas é aquele cara que eu puder fugir, tem que estiver jogando a bola. Faz que ele agora ensina pra muito que envolve os caras. Até ele tocar ali, fica jogando bola bobigo, claro, sim. Malabarista e é o piloteiro, entendeu? Ele está realmente associado com essa figura porque ele é o processo de tudo, o início de tudo. Então, ele pega 4 polis ou 4 elementos, aqui a carta do mago. Ele também vai trabalhar 4 elementos, só as 4 letras da palavra de Deus, que representam os 4 elementos. Então, ele vai fazer uma mágica para aquele ele dá a impressão que as bolas estão num processo contínuo, que não tem interrupção. Aquilo é pura ilusão. Ele pega uma bola, ele não está com ele para a bola, né? Joga para cima, para aqui, joga para cá, para novamente, joga para cima. Ou seja, não é contínuo o movimento, mas ele joga para você a impressão de que aqui tem uma continuidade. Esse já é um processo mágico de ilusório geral. O pelotiqueiro está fazendo isso com vocês, né? E é o que o mago vai fazer, utilizando a destreza com esses 4 elementos que estão aí representados. Bom, esse mago, para fazer as analogias que eu queria fazer, eu utilizei de um processo que a Sociedade Teosófica tem a chamada escada de ouro, lá da escada de ouro, que são 13 degraus vamos dizer, da senda espiritual. O homem galga 13 passos para chegar ao nível
chamado o nível supremo, né? O nível que um homem que vai adentrar no mundo superior. Então eu fiz um esquema aí que eu faço a analogia com a escala de ouro e também utilizei o Sirius Zodíaco e também a obra chamada Nuctemeron de Rapantiano. Rapantiano era um iniciado que veio mais ou menos na época de Cristo. Já dizem que foi depois de Cristo. E alguns falam, inclusive, que ele era a mesma alma, a mesma pessoa, o mesmo ego, né? A mesma pessoa, a mesma essência. Então, esse é o momento iniciado e ele tem essa hora, são 12 horas, as 12 horas de Deus. No termo significa as 12 horas do dia de Deus. Então, a gente vai fazer, no andar dessa exposição, esses comparativos aí com a escala de ouro e com então vamos começar. O primeiro passo está lá embaixo. O primeiro número 1 é a carta número 1. Ela está como sob a energia de Marte, né? No início de tudo, né? O começo de tudo, a força ariana de começar um movimento, uma obra, um trabalho, qualquer coisa que você queira. Né? Então o mago utiliza a destreza nos 4 elementos. E isto é emocional, mental e espiritual, tá? Representado por aquelas 4 vezes que eu pensei vocês. Então na escala de ouro, ele representa o primeiro degrau, né? Que é vida limpa, traduz com vida limpa, que significa limpeza nos 4 níveis para atingir a grande obra, né? Então, primeiro, aquele que vai dar um impulso inicial, ele tem que estar com os pés limpos nessa subida da escada. Então, vida lida significa exatamente isso. Ele está já como que ele, basilarmente, ele já limpou-se daquelas questões da mundanidade, né, da vida mundana, né, material, e já está se equalizando. Isso é o início de tudo. É o neófito começando a sua vida. Então, no signo astrológico não tem Ares. É o Ito, a força inicial canalizada de forma limpa. E o Temeron ele fala da primeira hora. Né? Os demônios e conjunto louvores a Deus. Eles perdem a maldade e a herói. Se ele se está limpo, os demônios perdem o poder sobre ele, porque os demônios eles se alimentam de sujeira psíquica, de coisas ruins. Então, se ele está uma pessoa já se limpando, né? Está nos processos de limpeza, os demônios já não tem um poder sobre ele. Os outros estão perdendo isso. Então, perde a maldade e a ira. O segundo passo da escala de ouro e o segundo carta do tarô, a sacerdotisa, né? Sim, eu esqueci de falar sobre anteriormente sobre a letra. A letra que representa Aleph, número 1, ele representa o boi, o animal terreno de 4 patas. Você está lidando com 4 energias, 4 patas representam essas 4 energias, representando o homem como um espírito com raiz em terra. A simbologia do boi está associada ao homem nesse que ser quaternário e aterrado, as raízes da terra. O mesmo tipo. Mesmo as associações astrológicas são tão bom senso, assim. Não é conceptante, senão não. Esse aqui que eu estou fazendo aqui é uma coisa simples, abre até uma explicação, como você falou mesmo. Bom você falar, para lembrar que esse tipo fala sobre isso, é uma coisa que é importante. O que eu estou fazendo aqui, que é uma associação de analogia, por minha conta é isso. Né? Só que para estruturar, para ficar palatável o entendimento da essência dos arcanos, ela está nessa estrutura que eu estou mostrando aqui no filme. Mas se você for analisar detalhadamente os tarôs aí que você conhece, os estudiosos do tarô, inclusive eles divergem em alguns pontos, mas aos caminhos que estão associados a determinados lugares na cabala, que não vão ser a sequência que eu vou mostrar aqui. Tem essa sequência como uma sequência didática.
para entender, para ficar entendido uma coisa, para você levar uma coisa melhor para tá só eu mostrando coisas aqui que no final não vai servir nada para você. Então a associação é pela sequência lógica de que do que como funcionam os acordos e como a coisa vai se desenrolar. Tem isso comigo. Então, tanto se você citou uma obra feira da Sapada Pulgueira, em Alcos. Ok? Você acabou de citar uma obra em Alto. E Victoria, viu? Então, eu acho que tinha citado. Não ia ter feito. Tá. Para fazer essa exposição aqui, eu pensei em vários livros, né? Vários olhos, Diomedes, Papis, Vistas Leni, o cabelo, Torraso Mataf, o capijita aí. Aí fui pegando o que era melhor neles. Vamos de frente. Pô, a Papisa vai ser o segundo passo aí. Só que tem uma coisa interessante aqui que eu tenho que falar para vocês. Acabada Giro, a estrutura dela é só isso aqui, ó. Começa aqui esse triângulo, o triângulo invertido, o triângulo invertido, aí desce, que é aquela queda para o mal. Essas duas realidades aqui não existem de fato. Não existe de fato, eu digo. Não se fala sobre elas. Elas existem, tanto é que existe, estou mostrando a vocês aqui, o curso desenvolvido mostra que elas existem. Elas são duas realidades que não estão compondo a figura da Cabala, como ela é mostrada formalmente, mas elas existem. Que são esses dois contos aqui, não etiqueta ela em si. São esses dois contos aqui. Quando não fechar aqui embaixo, elas fecham aqui, outro. E eso, que seria esse aqui, aí ela é esses dois contos. Então esse conto aqui e lá em cima os dois contos se querem, que são uma coisa só. Então esses dois pontos não se fala sobre eles, mas são peitos. De fato são cursos, não é dado de forma, pelo menos direta que eu fui isso. Eu nunca vi nenhum livro falando sobre isso, ou uma pessoa falando sobre isso, mas são coisas instituíveis, né? Então, eu coloquei o segundo passo, a sacerdotisa nessa localização aí, que é anterior. Aí, então nesses dois que eu falei agora. Então a Papisa, o sacerdotisa, faz o acolhimento e conservação do verbo de bis, com intuição e profundidades. Ela representa a sabedoria e discernimento, né? E ela é aquele feminino, acolhe o mago é que iniciou o processo de tudo, e quem vai acolher essa ação era a carta chamada a sacerdotisa, o aspecto feminino que vai receber isso aí. Então, no caso da escaladora, seria o segundo passo, representa a mente aberta. Visto tudo, a mente aberta. Para você receber algo, você tem que estar aberto para. Então, o estado necessário é que ela recebesse, a recepção da sabedoria. E ela é exatamente essa sabedoria. Ela tem algumas cartas que mostram que ela está com aquele véu ali, por trás dela, tem dois pilares. Né? Umas cartas bem decididamente esses dois pilares. Por trás dela está dizendo que existe um oculto, aquilo que não se dado veio, mas que ela é o portal para esse oculto. Ela é a completuidade daquele que deu o impulso na origem do absoluto. E ela está relacionada com o signo de Touro, que aí sim, o Touro é o quê? É aquele signo do zodíaco que é a da resistência, aferrado ao mundo material, que bota em andamento as coisas do mundo material, que pode dizer, bota canoe, né? Só que o touro, ele é, uma vez posto em movimento, ele não quer parar. É um cansador, né? Incansável trabalhador. E a tendência dele é totalmente terrena. Ele não quer se libertar daqui de forma alguma. Ele quer permanecer naquela acomodação, naquela filicrônica. É como se dos zodíacos touros, ele conclama para quebrar essas tendências materializantes fortes que prendem a gente, que uma ação prende a gente, a inércia, a propriamente inércia. Então, superar as tendências à existência e acomodamento é o desafio daquele que adentra
nesse signo, nesse segundo momento da manifestação. Então o desafio seria abrir a mente. Ter os signos como os desafios a você superar. São os trabalhos de Hércules. Entendeu? E no Temeron, que é a segunda hora, né? Era mediante a dualidade dos peixes, os zodíacos. Os peixes dos zodíacos louvam a Deus. As serpentes e íons enrolam-se em torno do caduceu e o relâmpago torna-se harmonioso. Esse segundo passo já mostra que há mais harmonia ainda. Mas ainda não é elemento basilar das três realidades que nós estamos falando. Então, só na segunda. Ele está harmonizando tudo, se limpando. Ou seja, no caso aqui, ele está se abrindo para o conhecimento superior através desse momento. E a segunda hora, e mediante essa dualidade, né, os peixes dos zodíacos, que representam a espiritualidade, louvam a Deus. As serpentes ígneas enrolam-se em torno do caduceu. É a base da coluna do ser humano, em qual parte a energia Kundalini. Ela está partindo de baixo. Ela vai subir, vai fazer o caminho para chegar ao Supremo. Então ela está partindo de baixo. É exatamente nessa hora que eu botei a imagem do caduceu e o Mercúrio está ali. Ó. As duas energias se harmonizando para subir as serpentes e dependá-la, né, para se encontrar lá no final, naquele símbolo que é o círculo e as asas, que é a libertação. O uso da liberdade. Caduceu. Essa urgência é dupla. Hã? Essa Vênus, urgência dupla. Ia falar? Sim, o Vênus é a regência do signo de todo, né? Então, apesar de ter toda a estrutura na Cabala, isso é para quem estuda Cabala, não sei se todo mundo sabe que tem Cabala, o problema é esse, né? Então, a Vênus, ela seria essa Sefira aqui, ó. Junto Sefira, é a 6. Que é o planeta, tá associado ao planeta Vênus. Porém, ela também tem reflexo aqui. Ou seja, aqui, porque aqui é a parte do mundo trino abaixo, o mundo trino inferior, vamos dizer assim, essa comunidade. Então ela não é um processo, vamos dizer, consciente, é um processo inconsciente. Ele é um processo no qual as coisas estão se evoluindo, mas evoluir não tem acordo com o empurra para lá e empurra para cada vida. A pessoa vai sentindo as suas vamos dizer, o sofrimento, as dificuldades, vão ensinando a pessoa. E isso aqui está nesse mesmo espaço aqui. O quarto, a gente não vai falar sobre ele, vai chegar lá. A Imperatriz, a terceira carta, aqui no número 3, e no número 3 se apresenta, ela está associada à garganta. Sim, fomos esquecendo de falar sobre as lepres. Já estão com informação. Então, na segunda carta, é B2, né? B1, aquele símbolo ali. Representa a boca humana. E a boca humana é o quê? A morada do Vé. A boca humana é a morada do Vé. E a boca humana é dom que sabe de sabedoria. Não se manifesta essa morada de sabedoria. Todo sai. Mas ela está com aqui em representação com morada, né? É isso. Aqui que meta 3 já é a garganta. É o que concebe a palavra. A boca é onde a morada, onde sai a palavra, velho. E a garganta é a que concebe, é a que fabrica, né? Fabrica o véio. Ela fabrica o véio, como vibra o véio. Então a fé está associada com o quê? Com uma concepção de algo. Algo que brotou dessas duas primeiras, que é pai e mãe, né? A energia é como se fosse uma energia que sai dessas luzes e surge nesse terceiro nome. Tá ali no ponto 3 ali associado ao Mercúrio. Olha só, Mercúrio com reflexo aqui no Mercúrio, aqui nessa minha. Aqui vai ser plano da Mercúrio no acabar. Então ele está refletido aqui também. E que é um reflexo inverso. Então aqui Vênus caiu para cá, Mercúrio é para cá. Então, a Imperatriz é uma energia que fertiliza, que faz as coisas crescerem abundância. Processos criativos que transmutam a natureza, improvisa a geração, né? Gera tudo.
Então, ela está associada ao terceiro degrau, coração puro. Aí você pergunta, por que estaria associada ao coração puro? Coração puro significa emoções limpas. Ela tá como equilibrante e ela tá do lado do sentimento que vai equilibrar, das emoções que vão equilibrar aquele primeiro passo que foi dado, que descambou aqui no segundo, que é o mental. Okay? Então, olha só. Aqui Mercúrio, nessa milha desce, se reflete aqui no ciclo e as energias do plano mental. Aqui das emoções, assim, do sentimento, e que estão associados com Vênus, e em que desce nessa linha aqui, e descamba nesse 3, que é exatamente o que a gente está falando. Foi com esse ciclo aqui, e tal, o reverso, que é a imagem refletida, que cruza, porque é Mercúrio e Mercúrio. Aqui vemos o que vemos. Então, a lógica da Cabala é o seguinte: duas colunas, uma e ao central, que é o equilibrante. Tudo que está no meio é o equilíbrio, isso na babagem é o equilíbrio. Então, você vai equilibrar a energia mental com o quê? O seu oposto, né? Que é o sentimento, a emoção, né? A frieza, a secura do pensamento puramente mental, ele se equilibra com a energia da emoção. Então, tudo que está nessa acabada, vocês têm foda de si, que aqui é o casal, então um aspecto e esse é o oposto. Ao contrário, que é equilibrado ali no meio. Então, para a emoção, coração puro. O coração tem que ser puro. Então você está limpando os 3 milhas embaixo. A mente, a emoção e a vida limpa fisicamente falando. Ou seja, uma vida de asseio, uma vida de organização, uma vida tudo, né, da alimentação. Todo mundo físico que é representado pelo 1 aqui. Né? Então agora, o signo que está representando isso aí é o Gêmeos, que representa o processo mental que vive entre o divino e mudando, gerando dúvida, inconstância ou mudança de rumos. Porque o Mercúrio, ele vai nos 2 planos da realidade. Ele fica circulando aí o mundo espiritual e o mundo material. O Decameron, na terceira hora, fala das serpentes do caduceu de Hermes, que se entrelaçam 3 vezes. Ou seja, naquela imagem que eu mostrei antes, que era do caduceu, o primeiro momento das 3 que se organizaram e estão equilibrados para subir toda a coluna até o teto, né? Até o parte superior do caduceu. Então, as serpentes do caduceu de Hermes se entrelaçam 3 vezes. Cérbero estancara sua tríplice goela. Cérbero é um cachorro no mito que tinha 3 cabeças. E estancara sua tríplice goela. E o fogo em torno louvou a Deus pelas 3 vibras do Reinaldo. Ou seja, bem sugestivo esse texto, mostrando que é exatamente isso aí. As 3 energias inferiores se equilibraram. E agora vamos dar o passo seguinte, que na subida, né? A seguinte é o imperador, a letra Dalet, número 4, representa o Sei. A ideia de alimentar e ser alimentado. Você dá alimento e você receber o alimento também. O imperador representa a retidão de caráter, senso de responsabilidade. A sua força consiste em proteger os fracos e garantir a segurança do ambiente ao redor, né? E tem essa questão do protetor, daquilo que protege, que quer abarcar o seu reino, proteger seu reino, proteger seus súditos. Essa é a ideia basilar do imperador. Esse é o imperador do lado da coluna da misericórdia, que isso aqui é a coluna da misericórdia, pelo lado mais vamos dizer assim, positivo, do benéfico, e aqui o lado do Nibu, do contrário, o oposto, né? Ou seja, da severidade. E é tudo o equilíbrio da esse. O plano está desse lado aqui, esse lado. Isso leva A cabala na sua enrolada.
Então, o degrau associado essa carta é um Belé-Corday. Porque se você estuda a Divina Secreta, sabe, a teologia sabe que o quarto elemento é exatamente a mente, né? Que compõe o homem. O homem nasce no quarto momento, que é o número 4, que é o intelecto. Esse intelecto ele tem que ser ardente no caminho da ascensão. Aí eu associei na sequência evidentemente ao signo de câncer. Aí o cara pergunta, por que câncer? Ele tem que superar. Então, a coisa de superação dele é o quê? É superar a experiência da proteção psíquica. O canceriano é aquele que quer abarcar aqueles que ele quer proteger, que é uma quantidade reduzida de pessoas. Ele não ama a todos. Ele tem aquele sentido de proteção, mas sentido de proteção mais a algo mais próximo dele, mais próximo, mais particular. Então, o câncer tem que superar isso, quebrar exatamente essas tendências de proteção que tiver pela sua carta no campo mais restrito. Ele tem que buscar expansão. Como é que você vai expandir? Intelectualmente, é uma mente que se abre para as coisas universais. Ela não está presa, bitolada, ela não rende. Então o sentido é isso, tanto sentido de superação de câncer é esse. Quebrar o anel de acontecer e ali nos limites de pó. Aí a quarta hora no Dominância Leão é a hora em que a alma regressa da visita aos túneis. É o momento que as 4 lanternas mágicas dos 4 cantos do ciclo são acesas. É a hora dos implantamentos das ditofones. Olha, a gente estava falando do centro do 4, ele fechou a porta agora. Então as 4 energias estão aí acesas. As 4 lanternas foram acesas. O caminho da subida. Então, isso aí. A palavra de Deus já foi falada ali na mão forte. 4 colheres cor. Então, ele vai continuar o caminho. Amor seja que câncer. Lua é regente de câncer, para quem confessa, achou é regente de câncer, né? E a lua é exatamente essa questão. Nossa, ela, a questão da lua dela bota nessa influência dela. Todo mundo age de acordo com o fruto social dela. Ela vai de um polo a outro, no fruto do movimento da lua, determina toda a vida na Terra. Ou seja, tudo a ver com a questão da influência direta do IPEC próximo, né? Que é quem está acreditando com câncer. Então vamos em frente. Agora vamos na letra Re, que é representa de Patmos. O Re tem a letra 5 e representa, significa a respiração. A respiração que dá vida. Olha, o Adeca surge exatamente no número aqui, que é iniciação. Então, essa quinta iniciação representa a vida. A vida surge de fato quando há a percepção dos contrastes, que é esse fluxo da respiração. A vida é gerada por esse ir e vir eterno, pela nossa enquanto nós estamos aqui na manifestação, nós somos obrigados a escolher o ar, recolher o ar, escolher o ar, recolher. Esse é uma síntese de toda a manifestação universal e que ela também funciona também nesse momento de respiração. Expandir é querer, expandir é recolher. Levantar é caralho. O Papa, o sacerdote, é o arcano da bênção, da iniciação, da demonstração, do ensino, dever, moral, consciência, santidade, lei, símbolo, filosofia, religião. Ela evoca os níveis mais altos da consciência. Olha aqui, ele está aqui com o símbolo aqui, ele dá com aquela dos sacerdotes, né? Que representa o que? Os 2 níveis estão sendo unificados aqui. A dualidade tá. E aqui também os combustíveis, etc, né? Tá aqui representado 3 níveis e aqui a ponta que representa o quarto, que é a transcendência disso tudo. Então são os 3 níveis, que é físico, anímico e espiritual. Que é a representação que a Valbura está próxima à cabeça. Tudo. Se a gente for analisar essas cartas aqui, vai querer achar toda informação nesse detalhe e das cores. Por exemplo, aqui, ó.
os dois discípulos, assim, as duas pessoas que estão aqui feita a eles, são aqui estão abaixo, né, deles. A cabeça dele, o deles faz com um sono bom. Aumenta-se essas escuras de Taurus. Parece o Taurus. Aquela energia que é a manifestação, coisa de alguém que já viu como é que funciona o campo magnético e o ímã. É uma imagem que é isso aí. Se você pegar um ímã assim, se você botar ele mais de fé, ele vai faria uma imagem dessa. Que é esse Taurus aqui. São vórtices de energias circulares. Então ele está mostrando que ele está fazendo a ponte entre esses dois vórtices. São duas pessoas. São duas pessoas de poste. Olhando daí, as mãos ali, né? Das mãos, os tetos. Um com a mão pra cima e outro com a mão pra baixo. Isso também é deserto foot, só assim e fluxo pra baixo. Isso que não vem, isso aí. Exatamente. Simbolismo, poder temporal. Então, associa-se ao quinto integral. Claro, a percepção que realmente o sacerdote é aquele que faz a ponta. Ele se autoproclama um ministro de Deus. Ele é proclamado ministro de Deus. E faz aquela religare, né? Aquelas pessoas da religião tem o sacerdote como aquela fonte que vai se ligar até o divino. Então, realmente também representa isso. Então, clara percepção espiritual. E por ter clara percepção espiritual, ele também pode ajudar alguém nesse sentido. Por isso o sacerdote está dizendo isso aí. E o signo é o signo de Leão. Signo que capta e reflete a luz superior, gerando um magnetismo benéfico para todos ao seu redor. É o Sol mercurial. Esse não é o Sol propriamente dito no sentido futuro. É o Sol mercurial. É o que desvela o Sol espiritual. Ele desvela aquele verdadeiro Sol. Mas ele já é um representante daquele Sol. O Sol mercurial é exatamente isso. É um guia, né? Zero Sol espiritual. Ele leva à iluminação, ajuda a desse caminho da luz. E ele está ali no lugar do torno Mercúrio, que é a mente. A mente é exatamente essa coisa dual, que é aqueles dois vórtices. Então, quem faz a conta esses dois vórtices, essas duas realidades, espírito e matéria, está representado no Mercúrio. Ele faz a conta, ele rege o comércio. Ele faz essa ponte. É mental. Então, aqui está a hora. A voz das grandes águas encontram ao Deus das esferas celestiais. Ou seja, que grandes águas são essas? As águas já daqui do mais uso assim, que representa Coni. E a voz do espírito tá assim, né? Ele tá fazendo o quê? As grandes águas entoam louvores ao Deus das esferas celestiais. Elas já estão se harmonizando, cantor. É uma etapa bem elevada de nossa caminhada. Sim, não mostrei a dele, né? Sim. Vamos mostrar isso. Agora vamos para a carta Os Amantes, que é número 6, representa a letra Val, que é um dos amantes que propõe o nome de Deus. Anterior também, ela representa o olho e o ouvido. O olho e o ouvido é o que nós temos como instrumento para ter contato do externo, né? Então ele representa essa coisa do contato do exterior com o interior. E os amantes representam o grande amor, representam o idílio, o estado paradisíaco, a inocência, pureza e intuição. Aqui já está se desenvolvendo no campo da intuição, né? E associa-se ao sexto degrau, que é o afeto fraternal para com todos. Eu dividi a palavra aí fraterno, porque fra do latim é entre, eterno é de eterno de três, né? Trindade. Então, entre trindades são dois triângulos que já estão conseguindo se vendo um ao outro. Os 6 representam saídos, que é aquela figura ali da estância de Salomão que está ali do lado do planeta Vênus, o dele nasce aqui no Vênus, né?
Então, esses são os dois termos já expostos nessa forma. Aqui na carta, ele representa o homem indeciso. Em cima está um cupido, tá incentivando ele a ação, né? A ação que busca o espiritual. Agora ele está em dúvida entre uma mulher e outra mulher. Ele está indeciso em relação a essa. A sexta hora do Mundo de Meron fala que o espírito permanece impassível. Ele vê o monstro infernal vir ao seu encontro e está sem medo. Assim, à primeira vista, a gente acha uma coisa estranha, né? Mas não é não, porque as duas realidades estão aí. Então, aquilo que esse homem aqui, né, esse aproximo que está no meio aqui, se aproxima dele é um lado tenebroso, né, escuro, em contradição com o outro que é luminoso. Mas ao mesmo tempo, nessas caminhadas de raio do sexto passo, ele já está perdendo o medo do sol. Isso aí já não está perdendo a influência sobre ele. Ele já está numa lineagem muito elevada. A intuição já faz parte do acertado dele. Tem discernimento. E Tem discernimento. já tem intuição, discernimento, já está uma coisa bem avançada já. E a questão aqui é esse passo aqui, sexto grau, afeta Satanás com todos. Com todos, porque ele dele aqui, todos representam ele também. Aquilo que eu sou, os outros também são a mesma essência. A minha essência é igual com todos. Então, esse afeto, ele surge nesse momento porque é exatamente a intuição. Ele está percebendo a unidade, já percebendo, intuindo a unidade. Ele não adentrou ainda a unidade, mas ele já percebe a unidade. Então, no fato, ele vai desenvolver o afeto paternal para com todos, nesse momento. Aí a gente vai para a carruagem, a letra é Zaim, que é permitido, ela é uma arma ou uma flecha em linha reta. Para você atira a flecha, ela segue a linha reta, a seta do arco do guerreiro. Né? A carruagem está lá, o guerreiro que representa esse que deu uns passos que chegou à vitória. A guerra dele foi vitoriosa. Então representa, de fato, uma caminhada. Você partiu no nível 1, chegou ao 7, você chegou ao campo da vitória. Né? Você chegou a algo que realmente fez a síntese, é uma síntese. Né? Está representado pelo Sol. O Sol é exatamente o centro. Né? Então, perguntei a figura aqui da estrela, né? Porque a estrela está com o ponto do centro. Esse ponto do centro ele está aí o elemento Atman, o homem, foi adivado. Ele chegou a esse entendimento esse ato já. Então, a carruagem é a deusa celeste, o ciclo da deusa celeste, cujo filho aqui representa como um redentor. Só aquele que chegou nesse nível já tem a capacidade de redimir alguém, porque ele tem o poder, já desenvolveu isso, entendeu? Então, esse símbolo aí é bem associado a isso aí mesmo. O sétimo degrau é pesquisa para dar conselho e instrução. Só a pessoa que realmente conseguiu adentrar nesta realidade que tem capacidade de ajudar alguém de fato. Ele tanto tem capacidade de dar e também tem a humildade de receber. Então, ele tem a pesquisa, rapidez para ajudar, dar conselho, e também tem a capacidade de receber. Dar e receber, porque eu esqueci de botar aí. Dar e receber os campos, já está faltando. O signo astrológico é Libra. Busca pelo equilíbrio no caminho da vida e da verdade. O visão equânime dos ambos usados na manifestação. Olha, Libra é o equilíbrio. Libra é a balança, o signo da balança. Tá? O fiel da balança está aqui. Está equilibrando as duas realidades. Está aí no meio, Sol. No Lutomerão, a sétima hora, o fogo que dá vida a todos os seres animados é dirigido pela vontade dos homens escuros. O iniciado estende a mão e o sofrimento transforma-se em paz. Então, realmente, ele tem um poder, ele é o vitorioso. A carta aqui representa também vitória. A carruagem é a vitória. Está carregando o vitorioso dentro daqueles rapazes ali. Então, é a free folk que dá vida aos outros, os seres animados. Não só o homem, mas a tudo.
tudo no entorno é beneficiado por esse conhecimento e essa sabedoria atingida, essa vivência interna que foi despertada. A justiça. A letra número 8 representa o campo, no sentido de cultivo, um campo para atuação do arcano anterior, que é o 7. Aquele que adentrou nessa percepção, nessa realidade, que ele agora vai ter um campo para atuar. É o campo que pode, no sentido que eles associavam muito dessa questão do como foi composto essas letras, as coisas básicas, nunca deixam de existir. O cultivo da terra, um campo de trabalho do homem, o cultivo da terra, por exemplo. Então está muito associado a essa aí. E a carta, a justiça é um critério intuitivo para obter um julgamento. Só aí a pessoa realmente desenvolveu algo poderoso e que realmente tem o poder de julgar. Porque a razão é equilibrada, a razão obtida pela instrução interna que favorece o discernimento. Ela realmente compreende o funcionamento de tudo e ela realmente tem um critério de justiça real. Então a justiça representa muito bem essa caráter dessa forma. Está aí a balança, que representa o equilíbrio da força com as realidades. E o número 8 é 2 vezes 4, ou seja, um 4 é um lado, uma realidade, e o outro 4 é outra realidade, e forma um outro. Ou seja, como se fosse o nome de Deus dividido em 2 vezes. Um no lado da sombra e outro no lado luminoso, vamos supor assim, que seria assim. Os dois lados da balança. E o 8º degrau é leal senso de dever para o construtor. O instrutor aí é o instrutor interno já que surgiu nele. Não é um instrutor qualquer, é um instrutor da voz interna, fala-lhe. Então ele vai ser esse fiel servidor desse instrutor interno, que é o mestre interno dele. A justiça esse equilíbrio, e ela mostra esse mestre interno em você, que ele brota-nos. Então é isso aí. O signo astrológico é o Escorpião, que é aquele que tem conectividade com o mundo oculto. Até então, as coisas giravam só num plano, mas agora os dois mundos estão vindo a valas visíveis já. Os dois mundos estão aqui ligados e ele vê os dois mundos. Ele é o guardião do mundo, do portal. Aqui Escorpião tem conectividade com o mundo oculto, aptidão para transmutar as energias psíquicas. Ele transmuta energias também. Entendeu? Ele é o fiel da balança, então ele sabe o que passa para esse lado e o que passa para o outro, ele sabe. A critério de justiça equilibrado. E ele está associado com o planeta Marte. Aí você vê um campo de rigidez. Marte representa um planeta do ferro, um planeta metálico, por isso a espada está ali. A espada e a lei. Então, a espada representa que essas instruções que vêm de terras, elas não são suaves não, elas são duras. O processo iniciático ele é muito duro com a tentanidade. Então, o Marte representa exatamente isso. É um portal que você vai superar, mas que você vai superar através de muito sofrimento. Porque tudo que você tinha do passado, da vida pregressa, da vida do materialista, da vida atrelada ao material, vai ter que ser sacrificado. Então Marte é o planeta do martírio. Você vai ser martirizado. Ele está associado com a palavra mar. Aí chegamos para cá com a eremita, que a letra é Tef, letra é número 9, representa o telhado, no sentido de proteção. Esse telhado ali que fala é o telhado que nos protege das intempéries, né? Simbolizando isso que esse candidato aí, ele chegou a um nível de proteção. Que proteção é essa que ele vai ter? Ele entrou na energia em que a próprio conhecimento que ele desenvolveu, a própria intuição e a iluminação que o Leo teve, e um mestre interno que fala para ele, a voz dos cimentos, dão a proteção. Os passos que eles dão são todos baseados na sabedoria correta, em bem correto. Então ele obtém a proteção. A proteção divina está de lado dele. Outra coisa associada ao eremita era o aspecto da solidão. Ele se
recolheu. Recolheu para onde? Para o mundo interno. Ele não participa mais do mundo externo, ele vive do mundo externo, mas ele não participa mais do mundo externo, ele está enfocado com sua essência. Então, aquela luz interior, tu lembra que ele vê uma lanternazinha, que é aquela luz interna pequena que ele tem lá dentro dele, que o seu mestre e guardou e dia. Ele tem um cajado na mão que representa com o fluxo do espiritual com o material, o fluxo divino desse o cajado, né? Tá no dizer que representa exatamente esse aspecto de solidão, de recolhimento, afastado, né? Então a eremita é um clima de solidão, meditação, faz que acontecer com uma grande mudança de no passo do muito elevado da iniciação. A descrição absoluta sobre as realidades internas. Um ser desse, pela própria carta, para simbolizar nós, querendo ou não, dado a casa, comunicando o que ocorre no interno dele, inclusive porque não se pode falar sobre isso. São coisas que ocorrem no mais âmbito, sei que não interessa ninguém, mas só aí está ocorrendo um processo de segredo. E o silêncio representa exatamente isso aí. O nono degrau é pronta a obediência às coisas trazidas. Uma vez que ele já compreendeu as leis, está nesse processo iniciar, ele é o fiel, o severo servidor das leis. Então tem as preceitos da verdade são seguidos por eles, arriscam. Ele é o discípulo, não discípulo. E signo maior, Sagitário, aptidão para o foco na realidade suprema, fusão do eu com a vontade divina, a voz de silêncio, aquela voz que fala em segredo para me dar. O guardião da fé e protetor daqueles que o buscam e a buscam. Então ele também protege, não só é protegido, mas ele também protege aqueles que a buscam a sua verdade. Ele é o guardião da verdade. Entendeu? No Nuclaneron, é a nona hora, e o número não deve ser revelado. Olha só, exatamente só desse. Por que ele não é revelado? Então ele interno, ele só ocorre no processo do Santo Santório, do oculto, do santuário. O santuário impede do sul. Não pode ser revelado de forma alguma. Está associado com Júpiter, que é o regente de Sagitário. Aí chegamos à roda da fortuna, né? Iod, que é uma das letras da palavra de Deus, a primeira. Então, olha só, a primeira letra da palavra de Deus é o número 10. Interessante, né? Por que é a primeira palavra de Deus a palavra de Deus, a letra é 10. Isso é interessante, porque a unidade só existe um. O 10 já é um ciclo dado, uma volta dada, e é um fruto daquilo que não tem dois. Então, no mundo da manifestação, o 10 representa esse outro, que é aquilo que veio, o unigênito. Então, ele representa simbolicamente o dedo ou o falso. Aquilo que vai dar o impulso para todo o giro da roda. Ele está associado ali, ó. Depois que a imagem ele está ali, bom. Eu me tenho duas cartas que essa carta aqui também é do Rider Waite, o outro pedido de tarô, que ele mostra mais aqui, definindo aqui as quatro figuras da esfinge. O leão, o homem, a águia e o todo. Representa os 4 elementos. Eles estão aqui mostrando que eles são os que regem esse movimento. E esse movimento é central. Por isso que o dedo representa, como se representasse esse eixo aqui. O dedo ou falo, que está no centro desse círculo. Ele representa aqui o que é central e que tudo mais gira ao redor dele. O eixo. E essas figuras aqui simbólicas são simbólicas dos 3 segundos de 3 momentos. O momento esse que desce é o momento das forças
né? Da terrena, essa aqui que sobe é o Ilerma, e aqui é o Guanil Sembrei. Então a roda do futuro é a roda que tem na atual museidade, tudo aquilo que como te realizar, e em seguida a estira. Os revés naturais que se opõem às conquistas obtidas, ou seja, aqui tudo que ocorre tem o seu ciclo de giro e tem o seu ápice. Desse seu ápice de voo, de novo retorna o movimento intercílio, ou seja, aquele sobe e desce a perna, o giro da roda, é técnico. Tocou a lei de karma, ocorre. A lei de karma é o subir e descer dessas energias. Quando ela está descendo é o carro negativo, quando ela está subindo é o carro positivo. Restrito do carro. Exatamente. Então, associação ao 10º degrau. Corajoso suportar as injustiças pessoais. Tem tudo a ver porque se é o karma que ocorre, então tem momentos bons e tem momentos ruins. Então a pessoa, o candidato, ele já suporta as agruras da vida, né? Com coragem. Vai sofrer injustiça, vai ser perseguido, ele é o portador da verdade. Então vai ser perseguido com certeza, porque as forças materialistas, eles combatem todo aquele que querem fugir do seu alcance, do seu pudor. Então, ele está totalmente relacionado com essa coragem de suportar tanto sofrimento. Estoicismo e suportar oposições, os ataques sofridos de forma tolerante e silenciosa. Ele não reclama. Ele não reclama mais. Signo astrológico, Capricórnio. Tendência a perseguir uma meta com força, determinação e sacrifício. O Capricórnio é aquele que realmente representa esse giro da roda. Ele vai subindo lá, ele vai subindo a montanha, vai subindo com determinação. Não desiste. E existe sofrimento, esse corajoso suportar de tudo, está totalmente representado no Capricórnio. Ele aguenta tudo, não reclama e segue a vida. Tendência a perseguir nenhuma meta com força, determinação e sacrifício. No Temeron, 10ª hora, a chave do ciclo astronômico indubitavelmente circular da vida dos homens. Realmente ela é a chave da vida circular, da lei da necessidade, do IDP, está aí dado nessa carta 10. Ela está relacionada com Saturno, planeta de Saturno, que é, na Cabala é binar. Isso aqui é binar. A força, letra Cafo, número 20, representa uma mão semicerrada no ato de tomar. No ato de tomar. Entendeu? Aqui a carta da força, você vê uma figura feminina, a chapa dela, a Milene Escada, chama bem a escada aqui, parece um 8 deitado, mostra que tem conexão com a lei divina. O feminino no nível supremo, abrindo a boca no leão. O leão docilmente se permitindo deixar por essa influência desse feminino, que ela não faz força nenhuma para abrir a boca do leão. O leão é o símbolo do lobos solar, ou seja, aquilo que é representado pela roda da fortuna, que é o lobos, né? É a lei do giro, a lei da rota, a lei do tempo, ela está abrindo docilmente, porque algo de uma força suprema está representada nisso aí. Que força é essa? É um número já relacionado com o Urano, que é o número 11 da síntese astrológica. Ela representa a força que é a dominação sobre as forças selvagens sem um apelo violento. Pureza que domina as concentrações, ou seja, como esse isso aqui é a pureza, aquilo que é representado como fraco, que é o feminino, domina de fato toda a criação. Ela é a mim, e ela é tudo também, é a que cria, é que no fim de tudo é tudo o que representa de supremo, é através do feminino, e ela tem esse poder, essa força. E aqui essa energia em ação, dominando aquilo que representa o lobos, que é o leão. A força, o fogo. Sempre aí domina pureza que domina as forças astrais. Homem e animal em harmonia. Paixão e alegria. Engajamento e coragem.
11º degrau é a destemida declaração de princípios. Firmeza para afirmar suas convicções com negreza e descrição. Você só vai ser destemido na declaração dos princípios. Que princípios são esses? Os princípios supremos da lei divina. Ela já é um porta-voz e uma autoridade que vai divulgar esses princípios sem temor nenhum. Ele não tem mais o poder, o temor não tem mais poder sobre ele. Então ela divulga, a pessoa divulga as leis e os princípios sem nenhum temor. Uma força tremenda da qual nada consegue vergar. O signo astrológico de Aquário, que tem fidelizado aos princípios e ideias de cunho universal. Ela tem uma independência, uma originalidade e uma excentricidade. Isso tudo a ver com a capa. Né? Rege o signo de Aquário. E aqui no Temeron é a 11ª hora. As asas dos gênios, movimentos com misterioso, rumorejar. Eles voam de cera a cera e levam as mensagens de Deus ao mundo, de mundo a mundo. Ou seja, que mensagens são essas? Os princípios. Ela está transmitindo isso de forma universal. Abriu o campo, ela não está mais restrita à lei da roda, que é a roda da fortuna. Ela transpôs, tanto é que ela abriu a borrainha, ela transpôs esse círculo e agora ela vai de esfera em esfera transmitir esses princípios universais, as ideias que regem Aquário. A vida do aquariano se baseia nos princípios universais. Agora chegamos na carta muito focada, que é a nivelamento, número 30, que representa um braço. Um braço articulado, que esse braço ele é o contato que o homem tem com a ação, propriamente dita, né? Ou seja, ele tem uma tônica de poder agir. O braço representa isso aí. E o enforcado sintetiza a disposição iniciática para o sacrifício voluntário pela grande obra, pautando-se pela compaixão e ajuda aos que necessitam. Ou seja, esse braço aí representa o campo da ação e se vai ajudar realmente aqueles, no sentido simbólico ou no direto, tanto faz, aqueles a chegar o entendimento que ele chegou. Ele quer ajudar. Ele realmente entendeu toda a obra, né, que ele sai do ponto 1 lá embaixo, chegou ao 12 lá em cima. Ele chegou a um ápice, né? Aí interessante que o enfocado ele tá da cabeça para baixo. E ele não tá enfocado em coisa nenhuma. Interessante isso, não é enfocado. Ele é dependurado. Ele tá dependurado em um pé só. Ele tá preso num pé só. Ou seja, significa que esse pé só é a mesma coisa só que tá compreendendo ali. Ele com a faca. Não mostra nada até. Ele tá preso com a murtrade. A interessante dessa carta de uma série é como você vira ela, ele parece que está dançando e está com a cara sorridente. Ou seja, ele representa exatamente aquele que entendeu a obra e tem a capacidade de agir realmente de fato, e ele faz isso com alegria. Então, para você vir a carta, é interessante. Ele fica sorrindo e considera dançando até as danças dos poçacos e fica assim. Então, parece interessante. Então, é exatamente isso aí. Então, a disposição iniciada para o serviço voluntário da menor, para oferecer compaixão e na ajuda que você necessita. Associa-se ao verso de ponto degrau, que é a valente defesa daqueles que são justamente atacados. Ele sabe o que representa para isso tudo e ele realmente vai em defesa daqueles que são atacados, que são injuriados, tudo. Ele desenvolve realmente a compaixão aí nesse ponto. É prestado pelo signo de peixe, que é o mais espiritual dos objetos. Então, passou o chamamento de peixe, rebenção, ele é um rebente. Aquele que não foge mais dos deuses e dos seus desafios, de forma alguma, porque já transcendeu o sofrimento. A energia pura do peixe é aquele que transcendeu. Que se transmuta no mais elevado sentimento de compaixão para com quem sofre, seja animal, plano, o que for. A vida para ele interessa no ato de compaixão.
Porque ele completou o processo todo, sabe como tudo funciona. Ele veio da pedra e se tornou um homem. No Temeron, 12ª hora, que aqui se realiza pelo fogo a obra da luz eterna. Ele chegou ao ápice de tudo, a apoteose, vamos dizer assim, da iniciada do plano 1 até o plano 12. Ele aí realmente está com todas as características de desenvolver tudo que é necessário para realmente ser um servidor da grande fraternidade. Esse passo do aí. Viver para beneficiar. Exatamente. Então, ele está ali no Cloreça Netuno, que é o que rege peixe. Tá. Agora chegamos aí a uma coisa interessante, que é a gente fez ele falou que as duas casas são a síntese, né? Você o número 12 representou a síntese do setor do tamanho inteiro. Realmente você vê que é uma síntese. Ele chegou ao ápice aí no qual toda a cobra foi comprimida. Ele realmente vai participar no mundo com atos de compaixão. Ele fica no mundo por atos de compaixão, porque ele já chegou a tudo. Ele podia se recolher e deixar tudo seguir o seu plano sem se preocupar. Mas não, agora é o contrário, ele tem compaixão. Então ele sabe. Aqui representa um movimento diferente que é evidente. Então ele veio batendo aqui e já teve um VC. Uma queda. Aqui não subiu. Aqui não foi uma queda. Aqui é outra queda. Mas essa queda aqui, essa queda aqui é uma queda voluntária. Ali a queda foi obrigatória embaixo. Veio do mundo da inconsciência, caiu do mundo involutivo, caiu no mundo decaído, no mundo terráqueo. Ali é o contrário. Ele entendeu a obra, compôs isso internamente, fez alquimia interna. Agora a queda dele no mundo é a queda do orador, daquele trabalhador, daquele da fraternidade que vai ajudar, que vai fazer a obra divina. Então é uma queda. Ele sai no mundo do Plutão, no mundo da morte. Então, a letra, ela é a letra equilibrante de tudo, porque a morte é um portal. A morte é um portal no qual você morre para uma realidade e renasce para outra. É um portal. Então, você é a mulher como mediadora de dois mundos. O intercuterino e o externo. Nunca no sentido que a mulher apresenta, ela não é aquela geratriz, gera filho. Então do útero dela nasce filho. Então essa passagem do filho, que veio do mundo escuro, do mundo da terra, que passou para a luz, o mundo da luz, é simbólico disso aí, ela é a mediadora dos dois mundos, o intercuterino e o externo. É a morte. Representa exatamente isso. Não é morte cozinho, é um renascimento. É um renascer. Morrer numa coisa significa renascer para outra. E é o domínio de Plutão na morte, que é o fim do ciclo para renascimento do outro, de existência, simbolicamente no 13º mês do ano lunar, o Sol morre, simbolicamente também. Né? Porque é exatamente no ponto em que o Sol fica mais baixo no horizonte. Que significa a morte simbólica dele. Hein? O movimento solar ele está lá mais embaixo, então ele fica ali 3 dias ali como se estivesse parado ali na parte mais baixa. Então essa é a morte. E se ocorre na 13ª dor do ano. Tudo a ver com a carta 13 também. Então eu fiz aqui um quadro reprodução do quadro de Da Vinci, né? Que ele já apresenta também que isso aí. A luz e o campo da luz. Os signos que representam isso aqui estão aqui representados aqui. Desde Ares até Virgem. Aqui, número 13 representa o seio. Cristo no meio. Né? A morte. O campo da morte. Cristo morre o tempo inteiro. Que é o sacrifício eterno. Né? A obra cristã é o sacrifício pelo povo do Isis citado. Dessa terceira conta. E os outros 6 cobriram o lado aqui. Esquerda, assim, do mundo e a sombra. Aqui eu botei também. Do lado com a mão ele sobe. Ou recebe. E do outro lado, coagula ou doa. Que é um símbolo também utilizado pela terminologia alquímica. Sozer e coagular. Esse quadro é impressionante.
para quem puder comprar teu livro até Lerema, Contos Cochinos Machivi, Luz e Sombra da em detalhe que ele tipo passando para vocês aí. E aí o Jesus até dizendo papo, né? Aí eu te dei exatamente daqui dos quadrinhos crescendo pelo que o instrumento musical aqui. Certo? A corda, no meio, você encontra o equilíbrio de 2 oitavas. 2 oitavas. Esse ponto central aqui, ele é reabuído no número 13, porque se você pegar cada semitom, ele é representado por um traste desse, então você vai dividir o cheio idoso. São 12 divisões que representam os 12 signos do Zodíaco, as 12 horas do Temeron, o que você quiser, né? As 2 primeiras cartas do Tabarão, convém que as aqui. Mas para fechar, de criar a metade que é igual e idêntica a ela, do outro lado, é no 13. O 13 que fecha esse traste de produção, você comprar, vai dar 13 exatamente aqui. Até a música, ela não usou defeito disso. Esse sombra? Não. Foi desse. Tem. E daí eu só botei só pra ilustrar isso aí. Aí nessas associações do 13 volta assim, X, Tamarito. Ainda tem mais. Vamos, cara, depois é melhor deixar pro final. Zé. Possível sair agora. É. A temperança. A temperança é a quarta, a carta 14. A letra Mi, número 50, é o fruto oriundo das entranhas da mulher. Ou seja, aquilo que veio das entranhas, que estava na passagem, que foi a morte, disse nascer. Fruto. Então, a carta temperança mostra uma mulher com dois cântaros passando do lado para o outro um fluido. E esse fluido não cai em canto nenhum. Ele tá, ou seja, aqui o que representa isso aí é aquele iniciado já da carta 12, no seu campo de ação. Ele transpôs no mundo do portal da morte, se iluminou, e, aliás, da morte ele já passou com o mundo no retorno, o mundo da mundanidade, na qual ele vai atuar. Ele tem aí mostrando aí, essa carta mostra o equilíbrio entre os dois fluxos, né? O solar e o lunar. Ele quer acreditar, ele aí tá interessante que o vestido da mulher, de um lado é azul, o pote é vermelho, do outro lado é vermelho, o pote é azul. Mostrando aquela questão da relação com o Minion, né? Aí ela desceu, ó, pra porta da coisa ali. Passo. Aqui ele se trabalha com fluido universal, transmutando e circulando no plano espiritual para o material. Uma vez que é renascido, livrou-se dos domínios da morte e tem agora o controle individual dos frutos da vida, utilizado com parcimônia. O número 14 pode ser representado com o cedro mais cedro, pode ser reduzido para 5, que representa o quê? O adepto. O adepto está aí agindo já, no plano da ação. Ele se iluminou e o adepto está agindo. Observar que a resumo tem na falei, já as ruas de meio são as décimas que eu estudiam, fute louco. Eu não falei mais, vou falar agora. Os signos nacionais estavam totalmente relacionados com o passo da iniciação de baixo para cima. Okay? E eles representam e sintetizam isso aí. Mas agora a energia é reflexa ou inversa. E a mesma coisa assim sendo isso aí. Só que agora eu não vou fazer mais relações. Se você entender as relações. Agora é o canto da ação. Isso. Ele saiu, se iniciou. Ou seja, fez o Nivrik Marga, que é o canto de sair do campo do mundano. Agora ele está fazendo para a vítima, que é desenho, o plano involuntivo. Involuntivo mesmo, que ele está indo para ajudar. Então a passagem é vibrante para o reino espiritual. É o domínio da matéria, né, que está indo. Representa o guardião umbral. Essa carta aqui que é o diabo. Ó, número 15. A letra é Samek, de 60. É uma flecha contornando um ciclo que dá a delimitação de espaço. Ou seja, esse aí é o guardião do umbral. Do umbral. No sentido reverso, ele está significando o diabo porque é exatamente o domínio dele, no mundo da matéria. E essa seta ou flecha que delimita, quando ela é tirada, ela faz o ciclo e volta ao mesmo ponto, é porque ela está fechando, ela está mostrando que é um ciclo que está fechando algo dentro disso aí. Tanto é que as correntes são pior.
as duas polaridades estão ali presas pela corrente ali, aquele pedestal que ele dá ali. Que algumas obras são relacionadas com um cubo embaixo e um triângulo em cima. A torre ou a casa de Deus. Letra AI, número 70. Aí, o símbolo dessa letra é conexão. Conexão. Que conexão é essa, Bela Fácil? Uma conexão que realmente a 10ª capa, que é o diabo, é o guardião do umbral. Então, de baixo para cima, tudo que está no mundo do material, presta contas a ele. Ele não vai te deixar sair. Ou vai tentar não deixar sair. A obra é essa. Mas se consegue sair. No mundo indeciso, ele passou por ele, você cai no campo da carta da torre, que é ou a casa de Deus, que representa como se fosse o ponto em que o Deus vive. Significa exatamente o meio que está aqui. Olha, ele retornou para o sório. Então o meio da obra. Ou seja, no subir e no descer, se encontra de alguma forma com Deus. Certo. Representando o ponto e o da materialização do Espírito, ou entrada no Espírito Santo ou mundo visível. 16 Jesus para 7, que é 7 menos 1. Oh, desculpa. 1 mais 6, que é 7. Rocha que habilizou das águas nos dois campos. Energia da mata, tanto para o sobe quanto para o que quisesse. Ou seja, uma energia de força que quebra que cria uma ruptura. Há um desmembramento das construções cristalizadas, dos paradigmas sedimentados, o orgulho humano, que são desfeitos. A energia de descenso desse iniciado que está nesse caminho é exatamente essa, de quebrar os paradigmas. Ele está quebrando isso. Então, nessa passagem por isso aí, ele faz isso aí, né? Eu botei aí eu botei aqui embaixo. 13 bolas vermelhas, 11 azuis e 13 bolas brancas. 2 pedras no chão. Essas 2 pedras no chão representam aquelas 2 serfeitos que não fazem parte da cabala, que eu mostrei nas cores amarelas, que é aquilo que eu estudei logo no começo, né? Então, são 13, porque antes de o homem chegar começa a sua saída do material, ou aquele iniciar que for que subir, antes disso veio o processo molecular que representa Deus no processo. Ele vem jogando esse sair num processo evolutivo, diria semi-consciente, por causa do escama no homem. E o homem é o que está preso e tenta sair. Quando se ilumina, ele retorna, que é esse processo que a gente está fazendo agora, que é o terceiro. Então são 3 movimentos na cabala. Por isso que é apresentado 13 bolas vermelhas, 13 bolas brancas e 11 bolas azuis, porque as 2 que representam aquelas que estão embaixo, que não se contam o processo. Aí eu mais uma vez mostrando aí a figura para lembrar vocês a questão de que a casa de Deus, ela realmente está no número 16. Se você ver, são 4 quadrantes. Cada quadrante desse tem 4 departamentos. 4 vezes 4 dá 16. Estrela. Letra Fei, o número 80. É uma boca que fala. Agora essa boca que fala é a voz da intuição. O iniciado fala através de sua ação pela intuição. Depois da destruição e da negatividade das forças satânicas, que é torre e diabo, os problemas, os traumas e as rupturas e o encadeador, ou o diabo, chega o momento de verter a esperança na Terra através de ações de amor que projetam um futuro de abundância, associado à carta a Vênus Vespertina, que é o outro momento, que é o cai da tarde, que é Vênus do entardecer, que é o Vênus do amanhecer, são 2 momentos de Vênus. Então, está associada a Netzah, número 7. É um nível bem profundo de entendimento, é a percepção da 7 estrelas de 7 contos em harmonia com a estrela maior do outro conto ali. As septuplicidades que se relacionam com as leis das oitavas, a antevisão da imortalidade e as linhas aparentes. Nisso o trabalho iniciado, ele está fazendo disso tudo para
A lua, número 90, letra Tzad, cobertura. É o sentido, o significado. Significa cobertura. Agora, no sentido de, ou seja, cobertura como um telhado, como já se falou anteriormente, mas só que no sentido de restrição e não de proteção, como era na carta 9, eu falei anteriormente. Então, aqui ela está com que enclausurando, né? Algo que enclausura a gente, né? Essa carta remete à profunda solidão, à noite escura da alma. Né? O número 1819, mostrando que a solidão do eremita, que é a carta 9, tem relação com esta carta. Pois é nessa solidão amedrontadora que se desvela o momento de júbilo que se seguirá. Ou seja, quando a gente tem um maior momento, maior dificuldade, a coisa mais sofrida possível que você possa viver, é exatamente nesse momento que as coisas reverem. E essa carta do representa exatamente isso aí. Esta carta informa que os elementos inferiores chegaram ao seu momento máximo. Kok, o Sol, número 100, né? Representa um machado. Esse machado aqui representa exatamente, botei aqui, ó, a letra Kok significa um machado. É com ele que se faz a abertura do telhado do arcano anterior. Não era um telhado que oprimia a gente, era um telhado que dava limitação, né? Prendia a gente. Esse machado é um instrumento que você vai utilizar para quebrar, fazer uma abertura desse telhado, essa cobertura. Fazer a abertura no top. Aí a luz que vem de fora, a luz que vem de fora cega, e a luz que vem de dentro ilumina o caminho. Com isso iniciados, sendo a luz que ilumina, é a auto-entrega alegre e consciente em prol da vida. O sacrifício é pleno de sentido e de pureza, que se renova a todos os tempos. Ou seja, interessante, já tá que essa carta, o Sol, ela está posicionada numa cefilha que é respectiva da Lua. Que isso tem uma profunda verdade aí, se falada. Que o Sol, este Sol que surgiu aí, ele surgiu num momento pior, num momento reverso, que propiciou esse surgimento da luz verdadeira. Ou seja, o Yin Yang fala muito sobre isso, aquele conquinho branco na parte negra e a parte ponto negro na parte branca. O muro construído no fundo da carta representa o limite do mundo visível e material, e as crianças são as qualidades renovadas e renascidas. 19 é 1 mais 9, que é 10, que se resume do fundo reflexo, que é o 9, a lua e êxodo que eu falei, houve a reversão para a luz unificada. Né? O Nin é a unidade e o 9 é o que é o fundamento ali, que é a meso. Exatamente. No Egito, o escaravelho é o símbolo equivalente ao da flor de lótus no Oriente. A forma das mais belas com seu aroma delicioso. Subir sim porque, oriundo do lodo e da lama, surge puro, belo, perfeito e para imune e tato sobre todas as impurezas abaixo dela. A letra Ko significa machado, como já falei, você vai estar aqui também. Aí eu falei também das duas pedras, duas pedras são símbolos das que caíram no céu. Existe uma lenda, se fala dos mitos, que caem do céu as pedras não trabalhadas, que representam o divino, caiu do céu. E as pedras talhadas pelo homem são obras de homem, então são obras imperfeitas do ponto de vista espiritual. Entendeu? E essas pedras estão ali, representadas ali também, novamente. São essas duas serpentes aí, ó, as amarelas. Duas pedrinhas, ninguém dá importância e detalhe dessa carta, mas representa isso aí. Viu? E agora, no 19, termina o processo e vai finalizar agora com essas três de baixo, que o Sol representa o reino mineral. Ou seja, o reino dos elementos já está sendo representado aí pelo Sol, segundo a informação que eu vi no livro de Papi. Também vi ali falando aqui. Então, o reino mineral é o reino da pedra fundamental, o reino da fundação. Olha,
DPT é aquela imagem no qual a cabala se fecha para através da imagem no cubo. Então aqui é uma parte de quieta que fica por trás, que é essa parte do predutor. É a junção da figura do cubo. Então a mesa faz que esse isolar aqui em cima é a mesma que eles dão para cá, né? Que cai para essas duas pedras aqui estão acrescentadas aqui para essas duas pedrinhas aqui. Esse aqui é a pedra filosofal. E representa uma pedra também, só que a pedra é transmutadora das energias. É o sol representa o transmutador das energias. A pedra filosofal, a pedra de canto, a pedra fundamental de que é simbolicamente feita pelo uma igreja gótica ou qualquer construção, eles botam uma pedra de canto, que é a pedra que vai dar a diretriz de toda a estrutura do prédio que vai ser construído. O sol representa exatamente isso aí, né? Então, o reino mineral é nutrição que acumula as energias que serão utilizadas e vertidas. O som do sol. Está chegando ao vídeo. O julgamento. Ressurreição dos mortos. Então, ali da recha 200, número 200, que significa cabeça. Cabeça, o conselho da abertura feita pelo machado na cobertura. Você lembra da historinha da cobertura? Machado quebrou. Agora a cabeça pode se expor. Então, é a consciência surgindo. O iniciado percebe a possibilidade de ajudar, de ajuda para a passagem do consciente para a passagem sim, da humanidade para a da fase inferior para o alto. Ele é um libertador, ele é um salvador, é o sol mesmo. Representa isso aí. O salvador, o sopero. O sopero. E aqui a carta é o julgamento, porque é do mundo dos mortos que estão nascendo, essas pessoas estão sendo salvas pelo Salvador. Então, do mundo dos mortos, os túmulos aí, representando isso aí. As trombetas atrai para o alto, citando a senda para a libertação. Citados pelo Eixi da vida. Porém, essa passagem, que é o juízo final, só ocorre de acordo com os méritos obtidos, que serão pesados e medidos. Aí chegamos na carta pro louco. Carta 21 ou 0 em alguns traduzes. Agora, interessante é exatamente porque ela pode ser o final e pode ser o começo. Ela é o alfa que o homem é o louco. Ela é o processo iniciado lá aqui embaixo, terminado lá em cima, ou o contrário. De cima para baixo. Então ela pode ser o 0 e pode ser o fim de tudo do processo. O louco. E pouco importa você colocar assim, quando nos jogadores de carta do baralho, o Coringa ou o Louco representa aquela carta que você pode utilizar e botar em qualquer posição no jogo. Então ela é exatamente isso aí. Ele não faz parte diretamente do processo, mas ele é a síntese com algum fisteco de uma forma misteriosa. Ele representa cada uma dessas coisas que estão sendo mostradas ali. E seria o Coringa do... É o Coringa comigo, tá indo? O louco, o criança. O Fu, que é o Torno, o Coringa aí, o Bobo da Cor, tudo isso está mesclado nisso aí. Então, é o louco que simboliza o caos que faz surgir coisas novas. Ele encarna uma espontaneidade despreocupada. A cara dele ali não tá ligando pra nada. Algumas cartas mostram que ele tá caindo, vai cair no abismo. Ele tá dando um passo e dá pra cair no abismo. Um cão tá rasgando as bocas dele e mordendo ali, ó. Você tá nem aí, cara, como se estivesse anestesiado. Não tem nada mais preocupação. Não existe preocupação por isso. Por outro, ele superou todas as coisas que do manifestos. Ele tem transcendendo algo também. Significa transcender e ao mesmo tempo também subir uma energia também contrária, que é a questão de você não estar ligando para as coisas do mundo, e isso também pode ser um efeito muito negativo. Essa é a minha prioridade inicial das correspondências a Lógico, estou entendendo, porque alguns colocam que eu seria isso com carta 0. Exatamente. Mas seria o signo que ele varia aí. É exatamente isso, ele não representa nenhuma, não tem, ele é além de tudo isso. Ele está além disso. Ele está mais conectado, ele para mim, ele representa Parabrahman. O lobo, sua força de proteção consiste na certeza vinda dos instintos. Ele é aquela coisa inevitável.
seja, então uma força muito poderosa, porém uma força das quitônica, muito do impossível, bem impossível, né? Os instintos que o ajudam mesmo em situações de perigo. Levado pela curiosidade, pode alcançar grandes objetivos, dos quais não tem noção muito certa. Ele não se preocupa com nada, ele não tem noção de nada, mas ao mesmo tempo tem um instinto muito poderoso que rege ele, que está em conexão com algo muito misterioso, que é aquele algo, que é o absoluto, que é o Mi. Ele está relacionado com o reino animal, que é a inervação, o espírito, o símbolo do poder da matéria, carne, né? Para sua satisfação. Ele age pela ação do fluxo magnético presente no sangue. Agora chegamos à carta final, que é o 1, representa tal, o peito. Aí teve uma outra carta que não sei se vocês lembram, que é o imperador, que também estava ligado com o seio e peito. Do qual eu botei o quarto arcano, que só que abrangendo o sentido de reciprocidade, ou seja, esse é um sentido mais amplo da coisa, entendeu? No que um representava o seu, esse é o peito, toda a parte frontal. Isso, tórax. O símbolo da perfeição significa a apoteose e a síntese de toda essa obra. Conceito válido tanto para o espectro material como o espiritual. Esse tanto representa uma coisa como a outra. E se você ver, olhar que realmente o 22 que é Malkuth, né? Ele também é Keter. Mostrei isso para vocês, que Keter é Malkuth e Malkuth é Teto. Então, ele é a síntese de tudo. É um mundo quaternário perfeito. Então, o número pacientes se resume a 4. E com esse entendimento que eu falei hoje a vocês, se o mundo, né, que é o quadrado, representa 400. E o mundo da sequência é o mundo que a frente foi roubado e que era ter dado o mito de Webster dos 40 ladrões. Diminui dos 400, dos 440 e 260. Né? É o símbolo da perfeição, assim, odiosa, toda obra, papapá. É também o símbolo do macrocosmo e microcosmo. O símbolo do símbolo, o tarô dentro do tarô. Ele representa o próprio tarô em síntese, essa capa. Ele serve para tudo. Ou seja, o macrocosmo e o microcosmo estão totalmente reunificados nisso aí. É o retorno à unidade. Então, para finalizar, eu botei isso aí, que é a imagem que representa isso aqui. Esse círculo aqui, que eu botei aqui. A cruz, né, que representa a conexão com esses 4 elementos da vestígio, que é o leão, a águia, o touro e o homem, né? E cada um deles representa uma letra da colada de Bilbo. E outro, rei, val, rei. Cada contra 10, que representa cada uma dessas figuras. Esse ciclo, que é deixa eu ver isso aqui, ó. Essa forma aqui, mais de vovó, paquetas e tal. Ela representa a humanidade. E é o símbolo do zodíaco. Desculpe. Aqui é a natureza. Croqueacó. Natureza é o ciclo o ciclo de que está nessa imagem aqui, que é o ciclo do zodíaco. Né? E aqui no centro é o do unidade. A síntese disso tudo. Macrocosmo e microcosmo. Né? E aqui eu também botei o símbolo das cartas, né? No lápis, olho mudo, espada, óculos, alto e pauso. E que esse tanto está bem nesses 4 elementos. Enfim. Exatamente isso que eu queria passar para vocês. O que eu acho que realmente vale a pena se mostrar em nosso para os frente.